transformada em vida. É o segundo passo. A existência transformada em vida. Não é todo mundo que entende isso. Não é todo mundo que sequer tem uma nesga de vislumbre dessa possibilidade. Nem todos, mas alguns. Quem sabe você possa ser um desses, que está, de fato, nauseado, como diria Sartre, Jean-Paul Sartre, nauseado existencialmente da existência pela existência. E aí pode surgir, nessa situação, aquela vontade de que a nossa existência seja transformada em vida. Que a gente deixe de ser daqueles existentes mortos que sepultam os que foram existentes e morreram, aos quais Jesus designa como sendo mortos que sepultam seus próprios mortos, para passarem a ser aqueles existentes mortos que foram vivificados e ganharam vida, aquela vida com V maiúsculo, vida em Cristo Jesus, vida segundo o Evangelho, mais do que vida com um V minúsculo, é vida que carrega a consciência de outras dimensões e de que se pode apropriar do recurso dessas novas dimensões. E aí, olha só o que se diz nos versos 4, 5 e 6, se diz que Deus, sendo rico em misericórdia, tem uma causa dessa possibilidade da gente ir da existência pela existência para a existência transformada em vida, é por causa de algo, por causa do grande amor com o qual Deus nos amou. Por causa desse grande amor com o qual nos amou e que nos encontrou estando nós mortos, existentes mortos, sem a vida de Cristo, a vida com V maiúsculo, sem a vida de Cristo, sem a transformação da existência pela existência para a vida em Cristo. Mas Deus, por causa desse grande amor, estando nós existindo pela existência, nos nossos delitos, de delito em delito, de erro em erro, de engano em engano, de transgressão em transgressão, insaciavelmente, até que a vida entre em náusea, em angústia, em depressão, em vazio, em pânico, em desespero, em vontade de morrer, em vontade suicida, em vontade de se degradar, não encontrando mais sentido para nada. Mas o amor de Deus nunca desiste de nós. Ele não sabe desistir de nós. Por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós existindo mortos em delitos, ele veio unilateralmente e nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscitou de entre os mortos, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, a começar do dom da vida eterna. Concedeu dons aos homens. Estando nós mortos nos nossos delitos, sepultados nas nossas transgressões, na existência dessignificada, ele veio e nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Ninguém sabia, ninguém pediu, ninguém tinha crido, ninguém tinha informação. A gente estava vivendo na nossa própria alienação, até que nos chegou a informação, ou nos chegou a palavra, ou nos chegou uma manhã como essa, uma hora como essa, uma madrugada como essa, em qualquer fuso horário da existência, em que uma pessoinha como eu, carregada da vida eterna, trouxe uma palavra que abriu seus olhos, o seu entendimento, a sua compreensão, e ajudou você a enxergar que você até hoje foi apenas um existente pela existência. Um morto funcionalmente vivo, como uma máquina solar, um boneco orgânico, nada além disso, sem nenhuma vida no espírito, sem nenhuma consciência de eternidade, sem nenhuma pacificação no amor de Deus, de que a sua vida tem
um significado para além de toda explicação. Não é medida pelo tamanho, nem pela altura, nem pela cara, nem pela fisionomia, mas ela é medida pelo fato de que, não importando quantidades ou tamanhos, você carrega o potencial da vida eterna dentro de você. Isso pode ser despertado por essa palavra da vida que eu estou falando. Agora mesmo. E daqui a mais um tempo, quando eu começar a ouvir as histórias, os testemunhos do que aconteceu, porque é milagroso assim. Enquanto eu falo, há uma energia da ressurreição chegando aí na sua mente, no seu coração. Eu sei disso, por já ter visto isso acontecer milhões de vezes e sei disso porque aconteceu antes de todo mundo em mim. Eu só falo do que eu mesmo conheço, provo e experimento. Experimento. Estando mortos, nos deu vida. Por causa do grande amor com que nos amou, nos deu essa vida em Cristo Jesus. Por isso eu digo a você, pela graça estamos salvos. Favor imerecido. Não fomos nós que o amamos, que o buscamos, que cremos, que fomos atrás. Ele nos amou, nos buscou, veio atrás de nós. É graça, é favor que não se merece. Pela graça somos salvos. Porque unilateralmente ele nos depositou na ressurreição de Jesus. E Jesus, levantando-se de entre os mortos, levou o cativo o cativeiro. E concedeu o dom da vida eterna e muitos outros dons a muitos homens, inclusive a pessoinhas como eu, e como você, e como qualquer um que queira receber. O segundo passo é esse, a existência transformada em vida. E juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e agora nos colocou assentados com Jesus nas dimensões indesignáveis, aqui chamadas como lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma maneira poética de designar dimensões indesignáveis, onde não existe nem morte, nem mais dor, onde tudo que existe é a glória de ressurreição. E em cuja glória eu, olha aqui para mim, Caio Fábio do Araújo Filho, estou assentado em dimensões indesignáveis, em Cristo Jesus, porque eu morri com ele, ressuscitei com ele, fui aos céus com ele, estou assentado, ancorado e assentado, de onde ninguém tem o poder de me arrancar. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura universal. Nem nenhuma de anjos aos piores seres do universo. Ninguém tem o poder de me arrancar desse lugar, dessa condição. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E você está compreendendo isso, ou aprofundando isso no seu coração, na simplicidade dessa minha fala? Grite aleluia! Aleluia! Porque ter essa certeza, não como o conto da caronchinha, mas como apropriação de fé, conforme a construção dessa viagem até aqui, é algo que está para além de toda expressão. Como disse Paulo, excede a todo entendimento. Não dá para explicar. A altura, a profundidade, a largura, o comprimento, a gente conhece de maneira intuitivamente experiencial, porém, para além de toda designação racional, é um fato para além da explicação, é inexprimível, mas é real e me habita. Aí a gente chega aqui numa hora em que Paulo nos afirma que o Pai fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, que a cada era e a cada nova geração e a cada novo aeon, tanto da história presente do espaço-tempo, quanto qualquer que seja o aeon supradimensional ou multidimensional, para que isso cresça, para que essa percepção cresça de aeon em aeon, de século em século, de futuro em futuro.
essa seja uma realidade que engravide não apenas o espaço-tempo, mas todas as dimensões, para que a gente e qualquer outra criatura universal fique em estado de estupefação de graça. O que nos leva ao terceiro aspecto dessa nossa. Nos leva imediatamente ao terceiro e último aspecto dessa nossa viagem, que é a vida grávida pela vida eterna. A vida grávida pela vida eterna. Olha só, a gente começa na existência pela existência, todos nós estávamos nisto e assim. Aí alguns deram outro passo, que é a existência transformada em vida, com V maiúsculo de vida eterna, e aí a gente pode tomar uma consciência ainda mais elevada, que é entender que nós todos que cremos estamos grávidos da eternidade. Olhe para mim, eu estou grávido, sou grávido. Como diz Paulo, escrevendo aos Gálatas, Cristo, eu estou grávido de Cristo. Ele está se formando em mim, crescendo em mim, se desenvolvendo em mim, cada dia mais em mim. Ele está. Olha para mim. Eu, daqui a mais uns dias, darei à luz. Quando esse corpo cair no chão da terra como um grão de trigo que precisa morrer para desabrochar, para se transformar num campo eterno de trigo. É o que vai acontecer comigo e com todo aquele que crê. Grávido da eternidade, grávido de Cristo. Chegará um dia em que eu me transformarei nele. Eu serei como ele é. Eu o verei como ele é. Eu pensarei absolutamente como ele pensa. Eu sentirei como ele sente. Eu deixarei o casulo dessa existência mortal, carregada de conflitos, de pensamentos, de emulações da carne, de hormônios, de desejo, do mamífero, do predador, ou do mamífero pensante, arrogante, que não enxerga nada, mas filosofa sobre tudo, não soluciona absolutamente nada e morre sem sentido, sem significado, frequentemente, no máximo, resignado com a morte. E, na maioria das vezes, com pânico de morrer, com a fobia da morte, sem serem jamais livres dessa condição de entes do casulo, que nunca saem dessa cápsula, onde ninguém pode negar que você é existente, mas você não fez a transição metamorfósica entre a lagarta e a borboleta celestial que voa em Cristo Jesus para essas dimensões indesignáveis. Não. Só quando a gente se deixa engravidar pela fé e deixa essa palavra da vida e crê que já está feito, já está consumado, e crê de verdade, isso deixa de ser uma crença, passa a ser fé, deixa de ser religião, passa a ser espiritualidade, passa a ser olhar, passa a ser visão, passa a ser modo de vida, passa a ser celebração antecipada. Aí, então, a gente fica grávido da vida eterna, fica grávido de Jesus, grávido de Cristo em nós. Olhem o que dizem os versos 8, 9 e 10. Por quê? Isso acontece porque, pela graça, nós somos salvos de nós mesmos, salvos de uma existência pela existência, salvos de sermos marionetados pelo príncipe da potestade do ar, salvos de sermos apenas mamíferos conflituados até a sepultura e tão somente isso, salvos dessa condição trágica de humanos sem a divindade do significado de ser humano, que a gente adquire de maneira insofismável pela fé em Cristo, na ressurreição e na vida eterna. Isso é que dá essa lucidez de viver assim,
Quantas vezes eu ando pelo mundo dizendo, meu Deus, eu carrego esse tesouro no meio dessa geração que não enxerga nada, não vê nada, só odeia, são máquinas solares, bonecos de carne, movidos por linhas finas e invisíveis, por induções que eles nem percebem, eles matam, eles odeiam, eles transgridem, eles traem, eles mentem, eles se afogam nas suas próprias agonias, e eu estou aqui passando pelo mundo, gritando que existe uma nova vida. A maioria me acha louco, mas eu sei que eu estou habitado pela lucidez do céu, pela lucidez do grávido da vida eterna. Cristo vive em mim, cresce em mim. Quanto mais ele cresce, mais como ele eu me torno. Por quê? Porque pelos favores imerecidos, pelo amor de Deus unilateral, pela graça sois salvos mediante a fé. A única coisa que eu devo fazer é crer que Deus me ama, crer que ele já fez, crer que está consumado, crer que está feito. Essa é a fé que se apropria dessa graça. E mais, isto nem vem de nós, não somos nós que produzimos isso. Nem a fé, nem a graça, nada. Isto não vem de nós. É um dom, é um presente de Deus. Ele deu e não explicou, e não tem explicação, é só assim. E aí você pergunta por quê? E eu digo, olha, porque é assim. Porque ele é como ele é. Eu não sou ele, eu só fico embasbacado de que ele ame um serzinho como eu. E se ele ama a mim, ele tem o poder e a vontade de amar todo outro ser humano. É a certeza de que ele me ama que me dá a certeza de que ele ama a todo outro ser humano também. E que ele quer acordar, ativar, despertar, ressuscitar na consciência toda outra pessoa para essa percepção. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dádiva, é dom de Deus. Não vem das nossas boas obras, para que a gente não fique jactante, se gloriando, dizendo eu fui salvo porque eu merecia. Não, é pela graça, não tem mérito. Não tem meritocracia na salvação de Jesus. Tem bondade, tem graça inexplicáveis. E vá dormir com esse barulho se você for um desses que querem que até diante de Deus você tenha mérito. Eu não tenho, eu não quero, graças a Deus é pela graça. Porque aí, sendo pela graça, eu estou dentro. Se fosse pelo mérito e pelo que Deus demandasse de mérito, eu estaria fora. Se fosse por mérito, só Jesus seria salvo. E era o único que não precisava ser salvo, porque ele veio para ser o salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, como Paulo disse a Tito. Pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, nem de obras, para que ninguém fique jactante, para que ninguém se torne Lúcifer, não passe a sofrer de síndrome de Lúcifer na meritocracia celestial, achando que ele fez por merecer. Ao contrário, a minha vida deixou de ser o que a minha vida é, toda errada, porque eu entendi que Deus me amava. Aí, quando essa revelação me chegou, dentro de mim surgiu uma paixão. Eu que vivia de paixão em paixão pelo corpo das mulheres, de repente me vi apaixonado pelo corpo místico de Cristo. E dediquei a minha vida, até o dia de hoje, ao serviço dessa causa, dessa palavra, dessa mensagem, dessa esperança, dessa certeza. Isso me mudou. Me muda todo dia, me transforma. Para quem me conheceu lá atrás, no passado, ninguém podia imaginar que a minha vida seria a vida que eu tive e que tenho, e nem a que terei. Porque se fosse pelas inclinações da minha carne, eu era mais do que alguém com um pequeno desvio, era um acumulador de delitos. Eu, às vezes, encontro com amigos antigos que dizem, Caio, é impossível, era impossível pensar que a sua vida se tornaria no que ela se tornou.
Impossível. E são pessoas que não têm nada a ver com religião nem com coisa alguma. Era impossível. Eu sei que era. Eu sei que é. Mas que quando, pela graça, a gente aceita esse amor unilateral, há uma explosão que nos coloca nessa última parte da vida grávida, da vida eterna, que é o que o verso 10 diz: pois somos feitura, somos a imagem dele, somos arte dele, somos trabalho artístico dele, somos o tecido, o tear que ele está montando, somos escultura, por cujo cisel ele vem nos moldando para ficarmos, a nossa gravidez de Cristo se torne historicamente cada vez mais a fisionomia de Cristo Jesus, manifesta ao mundo e à vida. Somos feitura dele, trabalho dele, criados dia a dia, produzidos, regenerados em Cristo Jesus para a prática daquelas boas obras do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as obras que não nascem do nosso esforço, mas do dom, da graça, do Espírito. E que quando a gente crê, tudo isso começa a brotar de nós assim com uma naturalidade aturdidora, inexplicável, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, antes de eu ser, eu já era. Antes de eu ser, já tinha um desígnio sublime para a minha vida, para a sua vida, para a vida de quem quiser, para a vida de quem crer. Embora se diga que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia para conosco, todavia, ele manifestou a sua misericórdia sobre todos os homens. Todos. Porque assim como todos os homens carregam essa tortuosidade original, assim também em Cristo Jesus todos os homens carregam também esse desejo de eternidade, embora a grande maioria não saiba explicar nem o que é isso. Aí filosofem sobre o vazio, sobre a angústia de ser, sobre a falta de sentido. Mas até essa filosofia do nada, do niilismo, é um grito pela eternidade. É fome de vida eterna. Agora você escolhe se você vive apenas a existência pela existência ou se você aceita a metamorfose que leva a existência a se transformar em vida. E se você dá o passo seguinte e todos os demais que enchem você dessa gravidez até você ficar a cara de Cristo Jesus, até você ser cada vez mais uma pintura divina na Terra, andando como beleza de Deus entre os homens. É o seu chamado, se você não sabia. Deixa eu dizer, mas é isso aí. E eu já falei mais do que precisava. Jesus está aqui mais uma vez, a palavra da vida. Mais uma vez, repetida, contada, dita a todos os homens e mulheres. Eu te imploro que ela seja ouvida e que todos os obstáculos mentais, psicológicos, culturais que as pessoas tenham em relação a ouvir essa palavra saída da minha boca e procedida de mim sejam retiradas pelo Espírito Santo e elas ouçam só a voz da eternidade. Em nome de Jesus. Amém.